para falar um pouco para vocês a respeito de dicas de língua inglesa, interpretação de texto em vestibular. É muito simples. Hoje em dia o que o aluno precisa fazer é ler e precisa adquirir o hábito de leitura. Como é que você faz isso? Não tem jeito, gente, tem que ler mesmo. Eu costumo dizer que se a gente tem 52 semanas no ano e vamos retirar aí 12 semanas para você descansar, férias, feriados, sobram 40 semanas. Se no começo do ano o aluno se propuser a ler um texto por semana, no final do ano ele vai ter lido nada mais, nada menos do que 40 textos. E esses 40 textos, pode ter certeza, pessoal, vão ter vocabulário que de alguma forma se repete e a aquisição de vocabulário começa a acontecer. Porque o que o professor de inglês em geral ouve? Glauco, professor, eu entendo o que você está falando, mas eu tenho dificuldade em vocabulário. Só para fazer uma comparação, a língua portuguesa tem que ter aproximadamente 500 mil vocábulos. A língua inglesa tem 100 mil. A língua portuguesa tem muito mais palavras do que tem a língua inglesa. E para a gente falar português, para a gente falar inglês, a gente não usa mais do que 3 a 5 mil vocábulos. E esses vocábulos eles se repetem através de textos, através da linguagem falada. E mesmo quando a gente tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada que acontece na língua escrita, esse vocabulário se repete. No primeiro momento que aparecer uma palavra que você desconhece, você vai olhar para ela, você vai falar, não sei o que significa. Vai ao dicionário, pergunta para um colega, pergunta para o professor. Num segundo momento, você já fala, essa palavra já apareceu, mas eu não lembro o que é. No terceiro momento você já lembra, ou seja, aquela palavra, seu cérebro já adquiriu, você já conseguiu compreender. Então o mais importante é você adquirir o hábito de leitura. E adquirindo o hábito de leitura, você vai ter facilidade também com outras disciplinas, seja da área de humanas, por exemplo, como geografia, história, filosofia, que agora é cobrado, ou da área de exatas, que também tem, já nos últimos vestibulares, aparecido bastante texto para interpretação. Então não tem como fugir. Uma outra dica que eu acho que vale o aluno fazer é assistir a DVDs que já assistiu, colocando a legenda em língua inglesa. Há duas formas de você assistir um DVD. Uma é você prestando atenção no enredo, prestando atenção na história em si, aquilo que vai acontecer. A outra é você prestando atenção no como a história é contada. E é aí que entra a linguagem. Se você já assistiu, você já sabe o que vai acontecer, você não vai se preocupar com a história. Consequentemente, você vai ter condição de se preocupar com o que importa para você, que é a linguagem. Então experimente pegar aquele DVD, aquele filme que você gosta, e coloca a legenda em inglês. Você já assistiu o filme, você não vai se preocupar com a história, você vai se preocupar com o som, muitas vezes, que vai estar em inglês também. Você vai se preocupar com uma palavra, ou seja, você vai adquirir vocabulário. E por último, pessoal, uma dica que também vale. Eu costumo falar que há 3 formas do aluno passar ou não no vestibular. O primeiro jeito é estudar, é saber a matéria, é se dedicar. O segundo jeito é estar tranquilo. Normalmente o aluno tranquilo ele tem mais facilidade do que aquele aluno que fica tenso, que fica ansioso, que fica nervoso. E o terceiro jeito é conhecer a prova. Os vestibulares nos últimos anos têm mudado bastante. A FUVEST mudou a estrutura, a UNESP mudou, a UFSCar mudou, a Unicamp provavelmente para 2011, vestibular 2011, mude também a primeira fase. Então é conhecer a prova, é saber como a matéria é cobrada. Se ambientar com o tipo de temática de texto que é cobrado, o tipo de leitura. A FUVEST, por exemplo, normalmente cobra textos de padrões jornalísticos, enquanto que se você pegar a prova da Unicamp, que tem inglês na segunda fase, você vai encontrar lá uma charge para ler, você vai encontrar uma poesia, você pode encontrar uma letra de música, um excerto literário e também um texto jornalístico. Ou seja, se você leu esse tipo de texto, você está habituado. É como um jogador de futebol. Se ele treinou, se ele se preparou, no dia do jogo ele vai ter condição de fazer melhor. Se não se preparou, se não se habituou a determinado movimento, a determinada cobrança de falta, de pênalti, no dia ele não vai conseguir. Beleza? Então, seguindo essas dicas, eu tenho certeza que a prova de língua inglesa, o seu resultado na prova de língua inglesa vai ser muito mais positivo, porque a gente tem visto que nos últimos vestibulares tem aumentado muito o número de questões em língua inglesa. E ela pode te levar ou não para a segunda fase, te levar ou não para dentro da universidade. Beleza, galera? Até uma próxima!